Olá pessoal, segue mais uma resolução da prova de Física Vestibular de Verão de 2019 da UEPG. Nessa questão, ele coloca aqui um cubo de massa m desloca-se com uma velocidade v sobre uma superfície horizontal sem atrito. Ela colide fortemente com outro cubo de massa 2m, inicialmente em repouso na mesma superfície. Após a colisão, o cubo de massa m se desloca na mesma direção e sentido inicial, com uma velocidade v sobre 2. Desprezando a existência de forças externas, assinale o que for correto. 01. A colisão entre os cubos foi parcialmente elástica. Bom, lembrando lá sobre assunto de colisões, basicamente eu tenho três tipos de colisões. Ou a colisão é perfeitamente elástica, ou ela é parcialmente elástica, ou ela é perfeitamente inelástica. O que caracteriza cada uma delas? Basicamente é a energia conservada depois da colisão. A energia que os corpos terão, né, a soma da energia dos corpos que eles terão depois da colisão. Vamos lá, vamos tentar imaginar o que está acontecendo aqui. Então eu tenho um cubo de massa m, que eu vou chamar de cubo 1, e ele está se deslocando para a direita com uma velocidade v. Esse cara, ele vai colidir com um outro cubo, que eu vou chamar de 2. Eu não sei a velocidade, quer dizer, ele fala que é zero, né? Então essa velocidade aqui é zero. E sua massa 2m. Se você tem dificuldade para trabalhar com essas álgebras, vamos dizer que a massa do cubo 1 é m1, que é m, que é igual a 2 kg. E a massa do cubo 2 eu vou chamar de m2, como ela é igual a 2m, então 2 vezes 2, 4 kg. Tá certo? Da mesma forma, eu posso fazer isso com as velocidades. Então, a velocidade do cubo 1, vou chamar de v1, vou chamar de 8 metros por segundo. E a velocidade do cubo 2, vou chamar de v2, que é 0 metros por segundo. Toda colisão ela possui um momento que é chamado de antes da colisão e um momento que é depois da colisão. Existe uma interação entre os corpos durante a colisão e um momento posterior a essa interação. Posteriormente, o que aconteceu? O meu cubo 1, ele possuía uma velocidade v e adquiriu depois uma velocidade v2. Tá certo? Então, a velocidade depois da colisão desse cubo 1 é v2. De tal forma que eu posso dizer que v1', onde linha vai significar após a colisão, vai ser a velocidade que ele tinha antes, divididos por 2, que é igual a 4 metros por segundo. A velocidade do cubo 2, depois da colisão, eu não conheço. Tá certo? Então, vamos pensar que está aqui o meu cubo 2, com uma determinada velocidade v2, que eu não sei, por enquanto. Tá? v2'. Então, vamos lá. Vamos para a questão 01. Ele está falando que a colisão foi parcialmente elástica. Como eu estava falando, basicamente, para eu classificar os tipos de colisão, eu preciso saber qual foi a quantidade de energia conservada. Basicamente, se antes da colisão e depois da colisão o conjunto possui a mesma energia, ou seja, a energia cinética que ele tem antes é igual à energia cinética depois, eu digo que essa colisão ela é perfeitamente elástica, tá certo? Agora, se a energia cinética depois da colisão ela é nula, o que significa isso? Ou seja, toda a energia foi dissipada durante a colisão, né? Significa que esse choque ele é perfeitamente inelástico.
Tá ok? E se a energia depois da colisão ela não for nem zero, mas ela não for nem o total que o corpo possuía antes, ou seja, a energia cinética depois da colisão é maior que zero, mas é menor que a energia cinética que o cara tem antes, eu digo que esse choque ele é parcialmente elástico. Tá certo? Então, uma das maneiras é fazer pela energia. A outra é utilizar um chamado coeficiente de restituição, que a gente chama de E. O coeficiente de restituição, ele é determinado pela seguinte relação: módulo da velocidade de afastamento divididos pelo módulo da velocidade de aproximação. Este cara aqui vai me dar um valor numérico. Se esse número que eu obter aqui for igual a 1, eu tenho um choque perfeitamente elástico. Se esse número aqui que eu obter for 0, eu tenho um choque perfeitamente inelástico. E se esse número ficar aqui entre 0 e 1, eu tenho um choque parcialmente elástico. Tá certo? Para eu utilizar essa relação aqui, eu preciso calcular qual é a velocidade que o bloco 2 vai possuir depois depois da colisão. Como que eu vou fazer isso? Tá? Então vamos lá. Eu vou calcular a velocidade que ele possui utilizando uma relação bastante importante, que é a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Ou, talvez vocês conheçam assim, o que antes é igual ao que depois. E lembrando que quantidade de movimento, vou colocar aqui do lado, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, o que eu vou ter? Que a massa do corpo 1 vezes a velocidade do corpo 1 mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2 tem que ser a massa do corpo 1 vezes a velocidade 1', ou seja, depois da colisão, mais a massa do corpo 2 vezes a velocidade 2'. Bom, a gente sabe que a velocidade inicial do corpo 2 ela é zero, então esse termo aqui é nulo. A massa do corpo 1 a gente colocou como 2 kg, então vai ser 2 vezes a velocidade do corpo 1, que a gente colocou como sendo 8, tem que ser igual à massa do corpo 1, novamente, 2, a sua velocidade depois da colisão, que a gente colocou como 4, mais a massa do corpo 2, que é 4, vezes a sua velocidade v2'. Bom, 8 vezes 2 dá 16, 4 vezes 2 dá 8, mais 4 v2'. Passando para o outro lado, 16 menos 8 dá 8. 8 é igual a 4 v2', ou seja, v2' é igual a 2 metros por segundo. Então, eu encontrei qual é a velocidade que esse cara tem depois da colisão. Com isso, eu posso vir aqui agora calcular o módulo do meu coeficiente de restituição E, que é igual à velocidade de afastamento divididos pela velocidade de aproximação. Olha só, esse cara aqui, então, a gente sabe que tem 2 metros por segundo. A velocidade do corpo 1, depois da batida, é 4 metros por segundo. Então, veja só, a velocidade com que esse cara está se afastando desse vai ser esse menos esse, Então, ou seja, 4 menos 2. Então, a velocidade de afastamento é 2. A velocidade de aproximação eu olho antes da batida. Esse cara aqui tem velocidade 0, esse cara aqui tem uma velocidade de 8. Então, esse conjunto se aproxima com uma velocidade em módulo de 8 metros por segundo. Isso implica o quê? Que o meu E vai ser 2 divididos por 8, que é 0,25. Então, repara que esse valor aqui não é 1 e também não é 0. Logo, essa minha colisão ela é
parcialmente elástica. Então, aqui está correto, tá certo? 01 correto. Vamos lá. Segunda questão. Em colisões, a conservação da quantidade de movimento não implica necessariamente na conservação de energia cinética. Correto, né? A gente tem que para um sistema isolado, e isso já é a resposta da questão 4, né? Se você tem um sistema isolado, ou seja, ele não está sob ação de forças externas, significa que os corpos, durante a batida, eles trocam apenas forças internas, tá certo? Então, a gente tem que, para uma colisão, eu sempre vou ter conservação da quantidade de movimento, tá? Então, uma característica dos choques é isso, a quantidade de movimento antes, ela sempre será igual à quantidade de movimento depois. Isso para toda colisão num sistema isolado. Já a energia, ela pode ser variável. Então, quando ele coloca assim que em colisões a conservação de quantidade de movimento não necessariamente implica em conservação de energia cinética, está correto também, tá certo? Então, por enquanto, o 01 e o 02. Já respondendo a 04, ele coloca assim que para um sistema de corpos isolados de forças externas, a quantidade de movimento do sistema é sempre constante. Sim, também, tá? Sempre que eu tiver um sistema isolado, eu posso garantir que a quantidade de movimento do meu sistema vai permanecer preservada. Na questão 08, ele coloca que para qualquer tipo de colisão, o impulso aplicado em um objeto é numericamente igual à variação temporal da sua energia cinética. Teorema do impulso, né? A gente sabe que o impulso, que é força vezes tempo, o impulso aplicado em um corpo, ele é igual à variação da quantidade de movimento. Ele não é numericamente igual à variação da temporal da energia cinética. Isso está errado. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a 08 está incorreta. E na 16, ele coloca assim, que após a colisão, os cubos se deslocam na mesma direção e sentido. Bom, como é que eu faria para descobrir isso? Né? Eu teria que analisar o valor da velocidade. Depois da colisão, os dois corpos possuem velocidade positiva. Né? O corpo 1, 4 metros por segundo, e o corpo 2, 2 metros por segundo. Ou seja, os dois valores de velocidade são positivos, indicando que o corpo está se deslocando no mesmo sentido, na mesma direção e sentido. Então, obviamente, a questão 16 também é correta. Então, olha só, a somatória dessa questão dá 16 mais 4, 20, 20 mais 2, 22, 23. Ok, pessoal? Se esse vídeo foi útil para vocês, se inscrevam e curtem e compartilhem aí, ok? Obrigado, até mais.